Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é dicas para harmonizar o cardápio com os vinhos. O assunto de hoje tá refinado e ele é uma mão na roda para quem sempre sonhou em saber que tipo de vinho combina com que tipo de prato, mas sempre boiou muito feio no assunto. Eu não vou entrar no mérito de uva e que tipo de uva, porque se você não entende nada do assunto, isso só vai complicar mais as coisas e deixar você ainda com o cérebro mais enosado. A ideia aqui é que você consiga, com dicas bem simples, ter autonomia para conseguir identificar que tipo de vinho combina melhor com o cardápio da tua festa, seja noivado, casamento, aniversário, ou do jantarzinho que você vai fazer na tua casa, para tua família, para os teus amigos, ou quem sabe para o teu namorado, para a tua namorada, enfim. A primeira dica é a seguinte: pratos salgados combinam com vinho seco, ou seja, aquele que não é docinho. E comidas doces, pratos doces, tipo sobremesa, combinam melhor com vinhos doces. Aqui eu preciso fazer um parênteses do tamanho de um elefante, porque isso é uma coisa que todo mundo que é leigo confunde muito. O vinho doce que eu me refiro aqui não é o vinho suave, e sim aqueles vinhos de sobremesa que são adoçados naturalmente pelo açúcar da uva. Por exemplo, o Colheita Tardia, que é uma garrafa bem pequenininha, ou então qualquer vinho do Porto. Esses vinhos eles são tão docinhos que ele naturalmente parece um licor, mais licor do que vinho. Então eles não são feitos para você tomar naquelas taçonas, e sim em tacinhas bem pequenininhas para você bebericar acompanhando a tua sobremesa. Então, só reforçando o negócio, saia dessa vida de vinho suave, porque ele não é legal. O vinho suave tem muita adição de açúcar, açúcar mesmo, então além de te atacar o fígado, ele vai te dar um porrete super rápido e isso não é legal. Baby, então as rodas que eu sou cabarão. Segunda dica: carnes brancas, tipo peixes e frango ou pratos vegetarianos, combinam com vinhos brancos. E carnes vermelhas combinam com vinho tinto. Lembrando que na regra anterior, pratos salgados combinam com vinho seco, então sempre vinho seco. Isso não é assim exatamente uma regra, tá? Carne branca com vinho branco, mas para você que não entende ainda do assunto, tá começando a migrar para essa harmonização, é uma regrinha que você pode seguir pelo menos por enquanto. Terceira dica: se o teu cardápio tem molho, então assim, é uma lasanha, são massas, algo do tipo, então você pode combinar o molho branco com o vinho branco e o molho vermelho com o vinho tinto, sempre seco. Ah, Rúbia, mas o meu cardápio vai ter as duas opções, são dois tipos de molho, então você compra os dois tipos de vinho e bebe os dois tipos de vinho e tá tudo certo. Quarta dica: pratos regionais combinam, mas não obrigatoriamente, com vinhos regionais. Então, por exemplo, assim, você vai fazer um churrasco e quer um vinho para acompanhar. Então, você pode escolher um vinho aqui do Brasil mesmo, lá do Rio Grande do Sul. Se você vai fazer uma pizza, você pode escolher um vinho italiano. Se você vai fazer uma bacalhoada, você pode escolher um vinho português. Isso também não é uma regra, mas serve para você que chega assim na prateleira lá do mercado ou da adega e você não tem a menor ideia de que nacionalidade de vinho escolher. Então essa regrinha pode te ajudar nisso também. Quinta dica: pratos de sabor mais intensos ou comidas mais fortes combinam com vinhos mais encorpados, ou seja, mais fortes também. E um cardápio mais leve combina com um vinho mais leve. Isso porque uma coisa pode anular a outra. Então, se você escolher um prato de sabor muito intenso com um vinho muito levinho, a comida vai anular o vinho e vice-versa. Mas aí entra qual tipo de uva você precisa escolher para saber qual vinho é mais encorpado ou qual vinho mais leve. Nesse caso, sim, você tem que pedir ajuda para o vendedor, mas pelo menos aqui você já vai ter uma boa noção se você precisa de um vinho branco, do vinho tinto, do vinho de sobremesa ou de um vinho seco, enfim. Então você já vai ter uma boa ideia ali do que você está procurando. Dica 6, dica do armazenamento. Então assim, como é que você faz para guardar os vinhos na tua casa se você não tem adega? Na verdade isso nem é um problema, basta que você guarde o teu vinho num local bem quietinho, longe de ruídos ou vibrações, tipo vibração de geladeira, de televisão, por exemplo. O local precisa ser escuro e com uma temperatura constante, tipo do geladinho. Não evite colocar o vinho muito perto de uma janela que bate sol, esquenta muito, coisas do tipo. Você pode guardar os seus vinhos, por exemplo, num armário aéreo da tua cozinha, que sabe aquele armário bem alto que você mal consegue alcançar as coisas? Pode deixar os seus vinhos guardados ali.
Eu conheço gente, por exemplo, que guarda vinho dentro do guarda-roupa lá no maleiro, que é o local mais quietinho e escurinho da casa. Então o jeito como você vai guardar não importa, você só precisa cuidar com os ruídos, com a luz e com a temperatura. E o vinho é importante, tem que ser sempre guardado garrafa deitada, tá? Nunca em pé. Dica 7. Não esqueça de deixar à disposição dos teus convidados uma jarra de água para que eles possam ficar bebericando o vinho intercalando com a água. Assim vocês conseguem aproveitar o vinho muito mais sem dar aquele pileque danado e daí todo mundo já fica meio sem saber o que está tomando, sem saber o que está falando. Aí esse é o segredo para você tomar socialmente bem bonitinhos. Eu vou deixar 2 links aqui na descrição com 2 sugestões de vinhos para casamento. Para quem não entende nada do assunto, são vinhos bem gostosinhos e que não são caros e que você pode incorporar na tua carta de vinhos aí da tua festa. Então leia lá, tem muita coisa, muita descrição sobre esses 2 tipos de vinho. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!